no ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Vamos ao destaque do dia: educação. O governo prevê em 2026 a maior edição do SISU da história. Sistema de seleção unificada, que seleciona para universidades públicas, vai oferecer 274 mil vagas em 136 instituições de ensino. Inscrições começam no dia 19 e o participante concorre uma só vez em todas as universidades. Graziele Bezerra. O processo seletivo vai passar a considerar o resultado das 3 últimas edições do Enem, no caso, 2023, 2024 e 2025. Você vai ouvir também Previdência Social. Nós conversamos com o ministro Volney Queiroz, que fez um balanço das ações do Ministério da Previdência em 2025. Ele falou sobre o ressarcimento a aposentados e pensionistas lesados por associações fraudulentas. E das medidas tomadas para reduzir as filas de espera por perícia médica e concessão de benefício. E ainda, microempreendedor individual. 17 anos depois de criada a categoria, os MEIs já somam quase 20 milhões de empreendedores. Luana Karen. O MEI ampliou o acesso à formalização, garantiu proteção previdenciária e reduziu a burocracia para milhões de microempreendedores. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. O Ministério da Educação espera a maior edição da história para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, em 2026. Serão ofertadas mais de 274 mil vagas em 7.388 cursos de 136 instituições. As inscrições começam dia 19 de janeiro. Os inscritos concorrerão em um único processo seletivo às vagas disponibilizadas para todo o ano letivo. O candidato poderá se inscrever em até 2 opções de curso. Mas o SISU de 2026 traz mudanças importantes e a principal delas é que o processo seletivo vai passar a considerar o resultado das 3 últimas edições do Enem, no caso, 2023, 2024 e 2025, para fazer uma média no resultado final da seleção. Além disso, serão ofertadas vagas em cursos com o início das aulas previsto tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre de 2026. O edital também diz que o candidato poderá concorrer às modalidades de reserva de vagas da Lei de Cotas e às ações afirmativas próprias das instituições. E reforça que somente quem concluiu o ensino médio pode concorrer às vagas do SISU. As inscrições são gratuitas e serão feitas somente pela internet por meio do site acessounico.mec.gov.br/SISU. O período de inscrições vai de 19 a 23 de janeiro de 2026. O resultado da chamada regular será divulgado em 29 de janeiro e as matrículas começam a partir de 2 de fevereiro de 2026. De Brasília, Graziele Bezerra. A plataforma Contrata Mais Brasil chega agora às escolas públicas atendidas pelo programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE. O PDDE libera dinheiro do Ministério da Educação direto para as escolas de educação básica investirem em necessidades do cotidiano. E a plataforma Contrata Mais Brasil foi criada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para que as prefeituras e órgãos públicos possam contratar pequenos serviços e produtos de forma mais ágil e barata. O Ministério da Educação e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos se uniram para ampliar o alcance do programa Contrata Mais Brasil. A partir de agora, a plataforma poderá ser utilizada por milhares de escolas públicas de educação básica, atendidas pelo programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, para contratar serviços de manutenção e pequenos reparos. O objetivo é simplificar a rotina administrativa das escolas e dar mais transparência aos recursos, além de gerar novas oportunidades de trabalho e renda para microempreendedores, como explicou a ministra do MGI, Esther Dweck. Vai facilitar muito a vida dos gestores para usar esse recurso, mas também para a comunidade que decide como gastar, acompanhar todo o processo.
Então vai ser colocado ali as ofertas, as pessoas que prestam o serviço vão poder oferecer, mesmo o pessoal da comunidade ali mais próximo da escola vai poder oferecer o serviço e todo mundo vai acompanhar a oferta de serviço, os valores foram postos, quem escolheu e depois se foi executado o serviço. Então é muito bacana, porque aumenta a transparência, facilita, é um serviço totalmente gratuito, fácil de aderir. Os profissionais interessados poderão enviar seus orçamentos diretamente pela plataforma. As escolas analisam as propostas recebidas, escolhem a que melhor atenderá às necessidades e, após a execução do serviço, o pagamento é feito, principalmente por meio do cartão do PDDE. O ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre o PDDE e sobre como a parceria com o Contrata Mais Brasil vai facilitar o dia a dia das escolas públicas. Esse programa é um recurso que o Ministério da Educação envia direto para a escola para que ela possa fazer pequenos reparos na escola, possa fazer pequenas compras, enfim, é gratuito, é só baixar a plataforma, vai simplificar e vai baratear muito desse serviço, tá bom? Por meio do PDDE, todos os anos são destinados aproximadamente 2 bilhões de reais para mais de 138 mil escolas, que atendem juntas quase 38 milhões de estudantes em todo o Brasil. Para 2026, está prevista a parceria do Contrata Mais Brasil com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, o que permitirá que realizem também compras de alimentos por meio da plataforma. Reportagem Lorena Coelho. O Brasil tem hoje quase 17 milhões de microempreendedores individuais, os MEIs. Em 2025, a política do MEI completou 17 anos e o governo federal oferece uma série de iniciativas para fortalecer o empreendedorismo. Entre elas estão a facilidade de acesso a crédito e o aplicativo Meu MEI Digital, com serviços para os empreendedores. Depois de trabalhar como empregado em alguns salões de beleza, Edinaldo Almeida resolveu montar o próprio negócio. E desde 2011 é microempreendedor individual, MEI. Com um salão montado na garagem de casa, no Núcleo Bandeirante, cidade a cerca de 10 quilômetros do centro de Brasília, Edinaldo enumera as vantagens de ser MEI. Ajuda bastante, como essa coisa, né, da questão dos impostos, né, que você paga uma taxa mensal, e não é uma taxa cara, eu considero não uma taxa cara, e você está sempre em dia, né, com a Receita, com o governo do Distrito Federal. Eu acho bem bacana isso, como o MEI veio para simplificar a vida, né? Criado há 17 anos, o MEI ampliou o acesso à formalização, garantiu proteção previdenciária e reduziu a burocracia para milhões de microempreendedores. Atualmente, 17 milhões de pessoas participam do programa. O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, destaca a relevância do MEI para a economia brasileira. Ele ficou tão grande, estamos chegando perto de 20 milhões, que daqui a pouco ele é disparado o maior dos quadros de todas as empresas. Se você somar o MEI mais o microempreendedor, a microempresa, né, que vai até 360 mil de faturamento, você tem aí 95% de todos os CNPJs do Brasil. E se somar todos os simples mais o MEI, dá 99% de todos os CNPJs. Desde a criação, o MEI foi sendo aprimorado para permitir a inclusão de mais trabalhadores, ampliando também a oferta de crédito e de vantagens, como explica o ministro Márcio França. E nós fizemos um programa especial para eles, né, que é o Procred 360, que é um programa que permitiu que eles levantassem dinheiro e o governo garante o pagamento para essas pessoas. Já temos 4 bilhões de contratos só no Procred 360, mais de 136 mil contratos com pequenos empreendedores. No caso do Pronamp, que também pega um pouco daí e é muito maior, né? Em 25 deu 21 bilhões até agora, mas no total nós já fizemos 187 bilhões nesses anos, bilhões. A meta do governo é alcançar a marca de 20 milhões de microempreendedores individuais nos próximos anos. A adesão ao programa é feita de forma gratuita pela internet. Aliás, toda a vida do MEI pode ser resolvida com alguns cliques no celular, por meio do aplicativo Meu MEI Digital. E o programa que revolucionou a economia brasileira deve continuar sendo aprimorado. Reportagem Luana Karen.
Mais de 4 milhões de beneficiários do INSS já foram ressarcidos por descontos indevidos feitos por associações previdenciárias fraudulentas. O ressarcimento a eles já soma 2 bilhões e 747 milhões de reais. As ações permanentes de fiscalização também evitaram um prejuízo de mais de 450 milhões de reais aos cofres públicos. E para reduzir as filas no INSS, o governo investiu na contratação de novos peritos médicos, mutirões de atendimento e na perícia digital. Essas são algumas das ações realizadas em 2025 pelo Ministério da Previdência Social. O ministro da pasta, Volney Queiroz, conversou com a Voz do Brasil sobre os temas. Acompanhe. Ministro Volney Queiroz, da Previdência Social, um prazer ter o senhor com a gente aqui nesse encerramento de 2025. E aí também vamos falar um pouquinho sobre 2026 aí. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez, conversando com o Brasil inteiro, e que essa audiência gigantesca a gente possa aproveitar bem para tratar de temas relevantes e importantes que são do interesse do Brasil. Então vamos lá, ministro, vamos começar fazendo esse balanço de 2025 por um dos temas que marcou esse ano na Previdência Social, que foi a descoberta que o governo federal fez sobre aquela fraude em que associações de aposentados e pensionistas fizeram desvio de recursos, né, desses mesmos aposentados e pensionistas. O governo federal identificou isso e começou um processo de ressarcimento das pessoas para depois cobrar diretamente dessas associações. Quanto foi ressarcido ao longo desse ano? Quantos aposentados já receberam esse dinheiro do governo federal? Pois é. Bem, eu fui escalado para ser ministro pelo presidente Lula nesse momento de crise, para poder conter a crise e restabelecer a credibilidade e a confiança na Previdência e no INSS. E nesse meio o presidente disse, olha, não podemos deixar ninguém para trás, não podemos deixar ninguém no prejuízo, cuide dos aposentados, vá atrás dos fraudadores e garanta que ninguém vai ficar sem receber. Então nós agimos rapidamente, o governo agiu rapidamente, porque foi uma mobilização de todo o governo, mas com a decisão política do presidente, e 3 meses depois da deflagração da operação, o dinheiro já estava sendo devolvido para os aposentados. E foi uma engenharia orçamentária, jurídica, porque não se pode pegar um dinheiro do nada e devolver para as pessoas, então teve que ter uma construção junto ao Supremo Tribunal Federal, os órgãos de controle, e foi um sucesso, e está sendo um sucesso. Então, agora no final de 2025, a gente já contabiliza mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas que tiveram integralmente o seu dinheiro de volta para o seu bolso, corrigido pelo IPCA e em parcela única. Então, um desafio gigantesco, porque somam aí, em valores de dezembro, 2 bilhões 747 milhões de reais devolvidos. Então, um sucesso, e o governo resolveu estender o prazo, que acabaria em novembro, e agora vai até fevereiro. Portanto, o aposentado e pensionista que tiver qualquer desconfiança que possa ter sido descontado irregularmente, sem autorização, ele pode recorrer ainda e buscar o seu ressarcimento, buscar o seu dinheiro de volta. Pois é, esse prazo ainda vai até agora, começo de 2026, até fevereiro, mas não vamos deixar para a última hora. Vamos entrar no meu INSS e procurar as agências dos Correios, que são parceiras nossas nesse trabalho, e você não precisa intermediário, não precisa advogado, pode ir direto falar com a Previdência Social através dos Correios ou do meu INSS, que é o aplicativo da internet, e procurar saber se você foi descontado ou não, e aí você diz se foi autorizado. Se não foi, você entra na fila, que é uma fila que dura 2-3 dias e que rapidamente você recebe o seu dinheiro de volta. Só para a gente lembrar, né? A gente está falando de associações que fizeram descontos indevidos, né? Como se fossem mensalidades dessas associações dos aposentados e pensionistas que não tinham... Sem autorização não tinham dos concordado com isso, exatamente. Né? Agora, ministro, a Previdência Social tem feito também um trabalho de evitar novas fraudes, né? E aí vocês até usam um termo que é o prejuízo evitado. Quanto foi esse prejuízo evitado? Do que a gente está falando aqui? Muito bom, Mariana, falar nisso, porque existe um combate às fraudes permanente na Previdência Social. Então, nós temos lá a Força Tarefa Previdenciária, que é a inteligência do Ministério que atua diretamente com a Polícia Federal. E isso é permanente, é toda semana. Então, para você ter uma ideia, este ano de 2025 já foram feitas 78 operações.
quase semanais, ou às vezes tem semana que tem mais de uma. Então, nos últimos dias foram 9 operações. E elas já fizeram com que o Brasil evitasse um gasto, um desperdício, um roubo de mais de 450 milhões de reais. Então, esse prejuízo é evitado, ou evitável. Por quê? Quando você impede uma fraude num benefício, você impede que aquela fraude se perpetue por 5, 10, 15 anos. Então, você multiplica pelo número de anos que teria aquela fraude e aí você faz esse cálculo. Então, foram mais de 450 milhões de reais que deixaram de ir para a mão de criminosos e que vão continuar na Previdência para pagar os benefícios de quem contribuiu e quem tem direito. Ministro, vamos falar um pouquinho de perícia médica? Tem muita gente interessado nisso, né? A Previdência também tem feito um esforço para reduzir as filas e dentro desse esforço foi feita a contratação de peritos e a distribuição também desses peritos por todo o país, que é também um processo importante, né? Exatamente. O governo do presidente Lula autorizou que a gente fizesse um concurso para perito médico federal. Há mais de 10 anos, quase 15 anos que não havia concurso para perito médico. Eram 6 mil peritos médicos no Brasil, hoje nós temos menos de 3 mil, portanto uma redução drástica no número, e isso afeta o atendimento. E nós fizemos um concurso para 500 peritos, os peritos já foram aprovados, já tomaram posse, já estão trabalhando e nós distribuímos com muito cuidado os peritos para as regiões onde tem os piores indicadores. A região norte recebeu 46% dos peritos, a região nordeste recebeu 36% dos peritos. Então essas duas regiões foram as mais contempladas. Para que a gente possa atuar fortemente nessas regiões para diminuir a fila, melhorar o tempo médio de atendimento. E eu tenho certeza que assim que esses peritos começarem a render em 100% da sua capacidade, porque eles estão, digamos assim, iniciando agora o trabalho, alguns começaram em outubro, novembro, dezembro. Então acredito que agora no começo do ano a gente vai ter uma participação muito maior deles e os números vão começar a melhorar. A gente tem também um balanço das perícias, né? Para você ter uma ideia, desde 2023 para cá foram mais de 14 milhões de perícias que foram feitas, né? O INSS e a Previdência Social, tudo é gigantesco, né? São 77 milhões de pessoas que pagam a Previdência Social no Brasil para um dia se aposentar. A Previdência Social paga hoje 41 milhões e meio de benefícios todo mês. Mais de 83 bilhões de reais por mês e mais de 1 trilhão de reais por ano. Então, são números gigantescos. E aí, nós também recebemos cerca de 1.300.000 pedidos ou requerimentos a cada mês. O INSS recebe pedidos novos. Ou seja, é sempre uma máquina muito grande, né? Gigantesco. Eu gosto de falar desses números para o brasileiro que está nos ouvindo ter ideia do tamanho da nossa Previdência Social. Agora, outra estratégia também usada aí para reduzir as filas de perícia foram os mutirões ao longo do ano, né? E também a perícia digital. Exatamente. E o PGB, são 3 linhas que a gente tem adotado. O PGB é um programa de gestão de benefícios, que é um bônus que se dá para hora extra, para que tanto o servidor quanto o médico perito possa produzir mais e ganhar um valor ali de R$ 68,00 para o servidor e R$ 75,00 para o médico, a cada tarefa a mais realizada. Nós temos também os mutirões, que são realizados nos fins de semana por todo o Brasil, e aí são mutirões com centenas de pessoas em todas as agências, em muitas agências do Brasil. Isso dá um reforço também no combate à fila. E a gente tem além desses peritos, então são linhas que nós estamos desenvolvendo que vão ajudar no combate à fila. Então, estou muito animado para que a gente possa, em 2026, a gente possa apresentar números melhores, porque a medida da nossa eficiência, do nosso sucesso, é realmente a gente poder ter um segurado ou quem tem direito, um cidadão brasileiro, tendo a resposta do Estado o mais rápido possível. E a gente ainda tem o Previbarco, né? O Previbarco é o meu xodó. Assim, eu sou apaixonado pelo Previbarco, porque eles atendem, né? São 5 embarcações, que são agências flutuantes, mas são gigantes. E eles atendem a comunidades que não tinham contato com o Estado, né? Que não tinham contato com
com internet, e se moram em regiões longínquas e sem acesso por estrada, então... As pessoas tinham que pegar o barco para ir à cidade, para ir na Previdência. Exatamente. A Previdência pegou o barco para ir até as pessoas. E vai até as pessoas. Eu fui em Bujaru, lá em Belém, e passei um dia lá vendo o atendimento, a triagem, o atendimento, as pessoas, os servidores que trabalham, eles passam um tempão, assim, meses ali naquele serviço, e é uma dedicação, eles adoram também. E os atendimentos feitos no Previbarco, eles são resolutivos. Então não tem fila no Previbarco e nem tem demora. As pessoas chegam lá e já recebem na hora o tratamento. Então os barcos sobem por uma margem do rio, 6 meses subindo por uma margem, e descem pela margem oposta, atendendo o outro lado. Então é um trabalho espetacular e é outro braço da Previdência que o Brasil também desconhece. Muito bem, ministro Volney Queiroz, da Previdência Social. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil, agora, ao longo de 2025, e a gente espera o senhor aqui em 2026 também. Obrigado por poder falar para o povo brasileiro dos números da Previdência, do trabalho que a gente tem feito, e espero que a gente possa voltar aqui aos microfones da Voz do Brasil em 2026 com boas notícias para o nosso povo, para o nosso aposentado, para a nossa pensionista que está em casa nos ouvindo, e que a gente possa ter notícias boas e que Deus nos abençoe para ter um ano muito bom, se Deus quiser. O salário mínimo em 2026 será de R$ 1.621. O valor foi publicado no Diário Oficial da União de hoje e começará a valer a partir de 1º de janeiro. Em 2025, o mínimo foi de R$ 1.518, com reajuste de 6,79%, previsto pela política de valorização do salário mínimo. Os trabalhadores vão receber R$ 103 a mais no próximo ano. O ano de 2026 começará sem custo extra na conta de energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou que o mês de janeiro terá bandeira verde. O mecanismo das bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para indicar o custo real da energia, considerando fatores como chuvas e o acionamento das usinas térmicas. O superintendente de regulação de serviços de gestão da ANEEL, Felipe Calabria, explica que a expectativa é de bom nível dos reservatórios das hidrelétricas em janeiro. Segundo ele, isso dispensa a necessidade de uso das termoelétricas, que tem custo mais elevado para a geração de energia. Em janeiro, teremos 4 gigawatts a menos de geração termoelétrica. A bandeira verde em janeiro, portanto, é resultado de maior uso de hidrelétrica, além do preço da energia elétrica de curto prazo no ambiente atacadista ser mais baixo. O presidente Lula concedeu o tradicional indulto natalino a gestantes com gravidez de alto risco, mães e avós condenadas por crimes sem grave ameaça ou violência, desde que comprovem ser essenciais aos cuidados de adolescentes de até 16 anos. Também estão incluídas pessoas com HIV em estágio terminal ou com doenças graves, crônicas ou altamente contagiosas. O decreto contempla ainda pessoas com transtorno do espectro autista severo e presos com deficiências. Ficam excluídos do perdão de pena os condenados por crimes hediondos, crimes sexuais, tráfico de drogas, entre outros. Também não são beneficiados líderes de facções e integrantes relevantes de organizações criminosas. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Nós te desejamos um Feliz Natal. Lembrando que amanhã, dia 25 de dezembro, não tem Voz do Brasil. Nós voltamos na sexta-feira. Feliz Natal! A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União lançou o guia Fiscalizando com o Cidadão no Foco. A publicação traz orientações para que as auditorias tenham foco no impacto social para a população. O material trata de áreas como saúde, educação, segurança, mobilidade e contratações públicas. A metodologia do guia propõe 4 etapas para o processo de fiscalização. São elas: escuta do cidadão, avaliação da resposta do Estado, construção de soluções e monitoramento. O conteúdo está alinhado com o plano de gestão do TCU para o período de 2025 a 2027.
As ferramentas práticas presentes no guia incentivam o diálogo e a cooperação entre gestores, sociedade civil e cidadãos. O documento está disponível no site do Tribunal. Acesse em tcu.gov.br. TCU – Fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, marca acareação no caso do Banco Master. STJ valida dedução de contribuições extraordinárias à Previdência Complementar no Imposto de Renda à Pessoa Física. Resoluções do TSE sobre as eleições gerais de 2026 contarão com sugestões do MP eleitoral. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, marcou para a próxima terça-feira, 30 de dezembro, uma acareação no caso do Banco Master. A audiência será às 14 horas no STF por videoconferência e será acompanhada pela Polícia Federal com gravação dos depoimentos. Carolina Chaves. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, serão ouvidos em acareação marcada pelo STF. O objetivo é esclarecer como o banco chegou à liquidação extrajudicial após uma fraude que teria gerado rombo de 12 bilhões de reais negado pelo Master. Toffoli também quer entender por que a fiscalização não identificou problemas, mesmo com alertas prévios. Antes do fechamento, o Master quase foi comprado pelo BRB, mas a negociação foi vetada pelo Banco Central. Contribuições extraordinárias pagas a entidades fechadas de previdência complementar podem ser deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda à Pessoa Física. E, segundo o STJ, deve ser respeitado o limite de 12% dos rendimentos usados para calcular o imposto. Fátima Uchoa. O entendimento da primeira sessão do STJ foi firmado sob o rito dos repetitivos e deve ser usado por todos os tribunais do país. O relator ministro Benedito Gonçalves afirmou que tanto as contribuições ordinárias quanto as extraordinárias feitas aos planos de previdência complementar têm a finalidade de formar a reserva matemática que financia os benefícios futuros e com a Lei 9.250 de 95 é possível deduzir essas contribuições da base de cálculo do IRPF, desde que os valores sejam para custear benefícios de natureza previdenciária. Procuradoria-Geral Eleitoral publica a portaria que institui o Grupo de Trabalho de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudencial. Quem explica é o repórter Fábio Ruas. O Grupo de Trabalho do Ministério Público Eleitoral vai participar da atualização das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que vão regulamentar as eleições do ano que vem. O grupo vai elaborar estudos e contribuir com a consolidação da jurisprudência sobre temas específicos das eleições. De 3 a 5 de fevereiro do ano que vem, o TSE vai realizar audiências públicas para ouvir a sociedade civil sobre o aprimoramento das regras eleitorais. A coordenação dos trabalhos é do vice-presidente do TSE, ministro Nunes Marques. Preso que entra na faculdade tem direito à progressão de regime. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Evne Araújo. No caso, um detento que está matriculado em curso de ensino superior e com proposta de emprego em andamento, pediu para ser colocado no semiaberto, para que pudesse estudar e trabalhar. Ao analisar o caso, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte aceitaram o pedido por entender que não há necessidade de período de adaptação à progressão de regime. Para a decisão, os magistrados também consideraram um laudo psicológico favorável ao preso, que indica arrependimento pelos crimes cometidos. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a visita dos filhos de Jair Bolsonaro. Eles vão poder visitar o ex-presidente durante a internação dele no hospital DF-Star para exames e procedimento cirúrgico. A decisão estabelece que as visitas sigam as regras do hospital e mantém a proibição de entrada de celulares, computadores ou outros dispositivos eletrônicos. Todas as demais visitas precisam de autorização do Supremo.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite e Feliz Natal. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI do crime organizado avança nas investigações e houve 13 depoentes no primeiro mês. Senador defende suspensão do recesso parlamentar para manter funcionamento das CPIs. Plenária adia votação sobre cassinos, bingos e jogo do bicho. Boa noite. Boa noite. Instalada em novembro, a CPI do crime organizado avançou nos trabalhos com a tomada de depoimentos de autoridades e representantes de órgãos de inteligência. Em pouco mais de um mês de trabalho, 13 pessoas foram ouvidas e 46 requerimentos votados. Para o próximo ano, a CPI prevê ouvir representantes de plataformas digitais, além de aprofundar investigações sobre o uso da internet e das redes sociais pelo crime organizado. Repórter Marcela Cunha. A CPI do crime organizado foi instalada em novembro para apurar a atuação e a expansão de facções criminosas e milícias no Brasil. Neste ano foram feitas 8 reuniões e colhidos 13 depoimentos, entre eles o do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, que tratou do avanço de facções criminosas, e do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, que apresentou à comissão um modelo de combate ao crime bem-sucedido. Também foram ouvidos o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, diretores da Polícia Federal e promotores que atuam contra facções. O presidente da CPI, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, diz que a ausência do poder público nas periferias gera um estado de vulnerabilidade. É muito cômodo para quem fica nas suas casas, com segurança, com alimentação, com plano de saúde, com saneamento básico, com iluminação, e tentar julgar aqueles que estão lá subjugados, onde o Estado não está presente. Já o relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, pontua que a CPI investigará a infiltração do crime organizado em todas as esferas do Estado e em diferentes poderes. Entre os 46 requerimentos já aprovados está a convocação do diretor-geral da Meta no Brasil e de outras autoridades para explicarem como plataformas digitais são usadas por organizações criminosas. E o Senado vai iniciar a análise do projeto que destina parte do fundo eleitoral à chamada educação cidadã. Entre as ações previstas estão programas de formação de eleitores e produção de materiais educativos sobre o sistema eleitoral. Repórter Pedro Pincer. O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, apresentou um projeto de lei para destinar parte dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a ações de educação cidadã. A proposta prevê a aplicação de 2% do chamado fundo eleitoral em programas de letramento democrático sob gestão do Tribunal Superior Eleitoral. Entre as ações previstas estão programas de formação de eleitores, produção de materiais educativos sobre o sistema eleitoral, cursos abertos à sociedade e capacitação de educadores e formadores de opinião. O senador afirmou que a medida busca ampliar a compreensão dos cidadãos sobre direitos, deveres e o funcionamento das instituições. O fortalecimento da democracia não se resume apenas no financiamento de campanhas eleitorais. Não há na democracia forte sem uma sociedade bem informada. Não há cidadania absoluta sem compreensão dos direitos e deveres, do funcionamento das instituições e do papel de cada indivíduo na vida pública. Jaime Campos também ressaltou que a proposta não cria novas despesas, mas redefine a aplicação de recursos já existentes. Ao fazer um balanço do ano legislativo, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará,
defendeu a suspensão do recesso parlamentar para garantir a continuidade dos trabalhos das CPIs diante das investigações em andamento. Ele afirmou já ter reunido assinaturas suficientes para a criação da CPI do Banco Master e disse que continuará cobrando análise do pedido pelo presidente do Senado. A oposição teve muito trabalho, conseguimos algumas vitórias. Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer enquanto está no mandato é encarar essa situação para que venha toda a verdade. A população merece saber tudo o que está acontecendo no nosso país e não é coisa pequena. Já a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, fez um balanço positivo do ano legislativo e disse encerrar o período com a sensação de dever cumprido. Ela destacou uma atuação voltada à justiça social com foco na educação. Segundo a parlamentar, o trabalho na Comissão de Educação e Cultura resultou na aprovação de dezenas de propostas, com avanços como o Sistema Nacional de Educação, o fortalecimento da permanência estudantil, a proteção de crianças no ambiente digital e a valorização da diversidade cultural. O principal tema, logo no início de 2026, será, sem dúvida, o Plano Nacional de Educação. A proposta é fruto direto de uma grande mobilização social do Fórum Nacional de Educação e tenho orgulho de afirmar que a Comissão de Educação e Cultura teve um empenho muito grande para aprovar este plano até o final desse exercício. Um dos temas mais polêmicos analisados pelo Congresso ao longo do ano foi a lei que altera as regras do licenciamento ambiental. A proposta, aprovada pela maioria dos senadores e deputados, chegou a ser vetada pela Presidência da República, mas os vetos foram derrubados pelo Congresso Nacional, confirmando a retomada de dispositivos que flexibilizam a concessão de licenças ambientais. Parlamentares favoráveis às mudanças afirmam que a nova legislação vai destravar grandes obras de infraestrutura e agilizar a reconstrução de rodovias em todo o país. Os detalhes na reportagem de Marina Dantas. Sancionada pelo presidente Lula, a Lei do Licenciamento Ambiental Especial prevê que empreendimentos de grande relevância, como a reconstrução de rodovias, terão prioridade na análise e concessão de licenças. A norma também define prazos para a apresentação de documentos pelas empresas e das licenças pelos órgãos públicos. A lei ainda introduz conceitos sobre medidas preventivas e mitigadoras, além de atualizar diretrizes para atividades de dragagem. Restrições específicas são mantidas para proteger territórios vulneráveis, como terras indígenas e unidades de conservação. O líder do MDB, senador Eduardo Braga, do Amazonas, destacou que a nova lei vai agilizar obras de infraestrutura no país. Esta casa votou e aprovou uma medida provisória, transformada agora em lei de conversão, sobre o licenciamento ambiental especial, que vai destravar este país de milhares de obras que estão paralisadas, que prejudicam o nosso país pelo imobilismo. Esta lei que libertará o Brasil e gerará milhares de empregos na nossa economia. A nova lei substitui o trecho vetado do projeto original, que previa uma análise em fase única por um licenciamento mais ágil e tecnicamente mais rigoroso. E a votação do projeto que autoriza o funcionamento de cassinos e casas de bingo, além de legalizar o jogo do bicho e as máquinas caça-níqueis, ficou para o ano que vem. A proposta foi retirada da pauta do plenário por um grupo de senadores na véspera do recesso parlamentar. Mesmo com adiamento, o relator voltou a defender o texto, afirmando que a regulamentação pode gerar empregos e ampliar a arrecadação dos governos em cerca de 20 bilhões de reais. Repórter Érica Christian. Senadores de diversos partidos mais uma vez impediram a votação do projeto que pode liberar os cassinos e as casas de bingos e legalizar o jogo do bicho, os caça-níqueis, os jogos online e as apostas em corridas de cavalo. A proposta foi incluída como extra-pauta na última sessão do plenário. Ao citar a situação das bets, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, argumentou que a legalização do que chamou de jogatina vai aumentar o endividamento e o vício em jogos, além de facilitar a atuação do crime organizado. Porque esse projeto amplia a desgraça que o povo brasileiro está sofrendo. Esse projeto não pode avançar com o Brasil já com tanta lavagem de dinheiro, corrupção, crime organizado. E isso aí envolve tudo em relação a cassino, bingo. A gente já tem um histórico terrível com relação a isso. Ao rebater os argumentos, o relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, disse que o projeto vai legalizar o que já funciona de maneira clandestina, gerando emprego e uma arrecadação de 20 bilhões de reais.
Que nós todos temos defendido, né? Geração de emprego, renda, impostos para o país, que infelizmente hoje nós não temos nenhum tipo de arrecadação, é tudo funcionando de forma clandestina e, portanto, passa a ser uma grande oportunidade para o país. O projeto da legalização dos jogos de azar deverá voltar para a pauta do plenário no ano que vem. Você, radialista, quer ser nosso parceiro? Cadastre-se na Rádio Agência Senado e baixe gratuitamente nossos áudios para incluir na sua programação. Saiba mais em senado.leg.br/radioagência. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom Natal. Boa noite e um bom Natal. Jornal Câmara dos Deputados. Deputados aprovam projeto que prevê ações de apoio à atividade circense. Tratamento poderá ter continuidade após rescisão de plano de saúde coletivo. Câmara analisa a regulação da jornada de motoristas de transporte rodoviário. Proposta prevê campanha sobre o uso de remédios psiquiátricos por crianças. Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que prevê campanha sobre o uso de remédios psiquiátricos por crianças. A repórter Maria Neves tem os detalhes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou proposta que obriga o Sistema Único de Saúde a promover campanhas sobre o uso desnecessário ou excessivo de remédios psiquiátricos por crianças e adolescentes. Esses medicamentos normalmente são utilizados para tratar transtornos como depressão, ansiedade e déficit de atenção, por exemplo. Como já foi aprovado também pelo Senado, o projeto pode seguir para sanção presidencial, a menos que haja pedido para que seja votado também pelo plenário da Câmara. Na opinião do deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, que é médico, as campanhas são importantes para evitar o uso indiscriminado de remédios psiquiátricos. Não é um caso isolado que você vai ao médico, ele vai lá e prescreve determinado tipo de medicamento de imediato. Mas você tem que ter uma avaliação multiprofissional. Psiquiatra, neuropediatra, um psicólogo, tudo isso faz parte de um diagnóstico. Às vezes você tem medicamentos que são utilizados de uma maneira inadequada, de uma maneira, às vezes, que você não calcula direito o peso corporal da pessoa, a quantidade de miligramas que você vai utilizar e, às vezes, até um uso indiscriminado do medicamento. Então, essas campanhas preventivas melhoram bastante essa qualidade. Zacarias Calil também ressaltou a importância da adoção de medidas preventivas como a prática de esporte. Ele destacou que a atividade física é fundamental principalmente na infância e na adolescência, porque estimula a produção de substâncias como a endorfina, fundamentais à melhora da concentração e do bem-estar geral. A relatora na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Fernanda Pessoa, do União do Ceará, concorda com o colega Zacarias Calil. A parlamentar ressalta que remédios psiquiátricos, apesar de indispensáveis para o tratamento de diversas condições que crianças e adolescentes podem apresentar, devem ser prescritos e empregados com cuidado redobrado em menores de 18 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Saúde. Alan Garcês, do PP do Maranhão, comemora a aprovação de projeto que retira a obrigatoriedade da vacina contra a Covid para crianças a partir de 6 meses de vida. Ele afirma que a medida evita que o poder público imponha aos pais uma decisão que, em sua visão, deve ser voluntária. Nós tivemos inúmeras informações de que pais estariam sofrendo perseguição de conselhos tutelares porque ainda não tinham vacinado seus filhos, pais sofrendo situações na justiça com multa por não ter também vacinado seus filhos. Isso é extremamente grave. Isso não é saudável no ponto de vista científico e no ponto de vista social, político. Obrigar. Por que não deixar os pais, de acordo com as suas convicções,
levarem seus filhos de forma voluntária. Alan Garcês acrescenta que a obrigatoriedade da vacina para crianças a partir de 6 meses de vida não consta no Programa Nacional de Imunizações. Ele também não vê sustentação científica para impor a medida e afirma que desrespeitar a decisão dos pais é violar a liberdade de escolha. Avança na Câmara proposta que assegura a continuidade do tratamento após rescisão de plano de saúde coletivo pela operadora. A repórter Sofia Peçanha tem mais informações sobre o projeto. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que garante a continuidade de tratamentos de saúde para usuários de planos coletivos, mesmo após a rescisão do contrato pela operadora. No Brasil, o número de contratos coletivos alcançou, em setembro de 2025, um valor de 44 milhões nos planos médicos hospitalares, superando o de contratos individuais ou familiares, tanto nos planos de assistência médica como odontológicos, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Diferentemente dos planos individuais, que não podem ser cancelados pela operadora de forma unilateral, os planos coletivos, contratados por empresas, sindicatos ou associações, podem ser encerrados ao fim do contrato. Isso costuma ocorrer por razões econômicas, como o aumento dos custos assistenciais, alta utilização do plano ou falta de interesse comercial da operadora. A Agência de Saúde Suplementar contabilizou 668 operadoras ativas nos planos de assistência médica com beneficiários, somando quase 22 mil planos de saúde ativos. Atualmente, quando planos de saúde coletivos são encerrados, os pacientes podem ficar em situação de vulnerabilidade, sem cobertura médica, inclusive durante tratamentos contínuos ou internações. Na prática, hoje funciona assim, por exemplo. Uma pessoa com deficiência que faz tratamento contínuo por um plano coletivo pode perder a cobertura de forma repentina se a operadora encerrar o contrato, mesmo estando em atendimento médico. Com a nova proposta, essa situação muda. Mesmo que o plano seja rescindido, o paciente continuará recebendo tratamento até a alta médica definitiva. O projeto busca evitar a interrupção de cuidados essenciais, especialmente para pessoas com deficiência, que muitas vezes dependem de acompanhamento permanente. Dessa forma, a medida vale principalmente para tratamentos contínuos, internações e terapias indispensáveis à preservação da saúde e da vida, como o câncer e as doenças raras. Enquanto para gestantes, o período obrigatório de assistência deve se estender até as primeiras semanas após o nascimento. Para o relator na comissão, o deputado Auro Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, a interrupção abrupta de tratamentos representa uma questão urgente e complexa na proteção dos direitos desses usuários. Segundo ele, a proposta serve de resposta a uma necessidade urgente de proteção aos beneficiários dos planos coletivos. Essa abordagem reflete uma resposta à insatisfação generalizada dos consumidores, que têm enfrentado cancelamentos abruptos, mesmo durante os tratamentos essenciais, o que evidencia a urgência em proteger os direitos dos usuários. O projeto de lei, por fim, estabelece que o descumprimento das medidas pelas operadoras resultará em uma multa mensal no valor de R$100 mil, com correção pelo IPCA em favor do consumidor. Agora, o projeto que garante a continuidade de tratamento de saúde para usuários de planos coletivos, mesmo após a rescisão do contrato pela operadora, segue para análise nas comissões de saúde e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha. Previdência. José Guimarães, do PT do Ceará, apresentou proposta que cria apoio financeiro para pessoas com deficiência associada ao Zika vírus. Ele afirma que a iniciativa busca reforçar a proteção social de famílias que dependem de acompanhamento contínuo devido às consequências da doença. O Zika vírus atinge muita gente no Brasil e nós precisamos de apoio financeiro. O governo, através do Ministério da Saúde, precisa, como diz o projeto, ajudar, financiar, trabalhar para que essas pessoas que são cometidas desse vírus, Zika vírus, possam ter assistência financeira por parte do poder público, para ajudar essas pessoas que são cometidas desse mal conhecido como Zika vírus. José Guimarães relata que a ideia do projeto surgiu do pedido das famílias por um auxílio específico para enfrentar os impactos permanentes da síndrome congênita. O deputado defende a rápida aprovação da proposta a fim de garantir o quanto antes o benefício aos afetados.
anos. Raimundo, do PT do Rio de Janeiro, é autor da proposta que garante proteção a pessoas resgatadas em situação de trabalho escravo doméstico. O deputado afirma que muitas vítimas dessa situação ficam desamparadas após o resgate, sem renda e sem condições de sobrevivência até terem direito à aposentadoria. Elas não têm condições sequer de se manter. Então, esse projeto ele prevê o seguinte: uma pessoa resgatada de trabalho escravo doméstico, ela passa a ser responsabilidade do Estado brasileiro, que garantirá a ela um benefício de prestação continuada, um benefício para que ela possa se manter até que ela consiga alçar ao seu direito de ter a sua aposentadoria garantida. Raimon acredita que o benefício é essencial para que as vítimas possam sobreviver por um período de tempo. O deputado defende que cabe ao país reparar injustiças históricas e garantir dignidade às pessoas submetidas a condições análogas à escravidão. Trabalho. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, apoia a luta da enfermagem para reverter o redutor salarial imposto pelo Supremo Tribunal Federal após a aprovação do piso nacional da categoria. Na avaliação da congressista, é essencial corrigir essa distorção e garantir que esses profissionais recebam remuneração digna. Agora nós queremos aprovar a PEC 19, que encontra-se no Senado e vai corrigir essa injustiça cometida contra a enfermagem brasileira. É uma expectativa muito grande para a votação dessa emenda constitucional no Senado e logo a seguir ela vem à Câmara. É interesse nacional, é interesse da enfermagem e da saúde brasileira. Alice Portugal argumenta que salários justos para enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras garantem melhores condições de trabalho e atendimento mais qualificado à população. Ela reforça que valorizar a enfermagem significa fortalecer a saúde pública e garantir benefícios diretos à sociedade. Carol D'Artora, do PT do Paraná, comemora a aprovação de projeto que estende o piso nacional do magistério a professores contratados de forma temporária. A deputada afirma que a medida corrige uma injustiça ao assegurar valorização equivalente à dos docentes efetivos. Nós estamos falando de uma medida que corrige uma injustiça histórica. São esses profissionais, em sua maioria mulheres, que garantem o funcionamento diário das escolas públicas, muitas vezes sem receber a mesma valorização assegurada aos docentes efetivos. Nós aprovamos esse projeto na Câmara por unanimidade na semana dos trabalhadores da educação, na véspera do Dia das Professoras e Professores. A ampliação desse piso se apoia no princípio da isonomia e reforça o compromisso com a reconstrução da educação pública. Relatora do texto na Câmara, Carol D'Artora, informa que a proposta será analisada agora no Senado. A deputada afirma que a valorização do magistério reforça o compromisso do Legislativo em garantir dignidade profissional e melhores condições a quem sustenta a educação pública brasileira com seu trabalho. A Câmara analisa a proposta que busca regulamentar a jornada de motorista de transporte rodoviário. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade de proposta de emenda à Constituição que estabelece condições especiais de trabalho para motoristas de transporte rodoviário de passageiros e de cargas. O texto prevê a edição de uma lei para definir condições de jornada de trabalho e tempo à disposição do empregador. Tempo de espera entre carga e descarga de mercadoria, condições de intervalos para descanso e alimentação, repouso semanal e remuneração por tempo de espera. Até a lei ser editada, o texto estabelece disposições transitórias. No geral, a cada 24 horas, o motorista tem direito a 11 horas de descanso, que podem ser fracionadas. O relator, deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, explicou que já havia regulação do descanso, mas a lei foi questionada no Supremo Tribunal Federal. Agora está valendo a interpretação de que as 11 horas devem ser ininterruptas. Para o deputado, a situação causa prejuízos aos motoristas. O caminhoneiro tem que parar por 8 horas consecutivamente, isso é óbvio, ele precisa de um descanso mínimo de 8 horas. As outras 3 horas ele pode fazê-la fracionada. Só que nós estamos colocando pontos, por exemplo, quando o caminhoneiro está em trânsito de um estado para outro, ele tem que fazer a parada obrigatória em postos fiscais para averiguação de documentos. Essas paradas, elas podem durar de 2 horas até 24 ou 36 horas, depende muito do estado, depende muito das
aquela superlotação daquele pátio. E isso não contava como tempo de descanso, então também vai contar como tempo de descanso. O outro ponto é quando o caminhoneiro chega para carregar ou descarregar, também será contabilizado. Em viagens com duração superior a 7 dias, o repouso semanal poderá ser na base da empresa ou na casa do motorista, salvo se existirem condições adequadas para descanso durante a viagem oferecidas pela empresa. Será permitido acumular até 3 descansos semanais consecutivos. A proposta que regula o descanso de motoristas de transporte rodoviário deverá ser analisada agora por uma comissão especial e em seguida pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Habitação. Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, celebra a retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Ele reitera a atuação do seu mandato em defesa da habitação como política essencial para garantir dignidade às famílias. O deputado reforça que 2025 marca a consolidação dessa agenda. Nós estamos acompanhando obras que estão sendo entregues a famílias necessitadas, a famílias que foram desalojadas por eventos ambientais extremos e famílias que muitas vezes trocavam a sua dignidade pelo pagamento do aluguel pesado no seu bolso. Hoje, isso está transformando a vida do povo brasileiro em cada cidade onde vemos o sucesso do programa Minha Casa Minha Vida. Nilton Cardoso Júnior defende ainda a expansão do programa para alcançar mais faixas de renda. O parlamentar se compromete a trabalhar para que a habitação seja uma pauta permanente no Congresso Nacional, sempre alinhada aos interesses da população. Cultura. Os deputados aprovaram um projeto que prevê ações de apoio à atividade circense. Acompanhe os detalhes com a repórter Maria Neves. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto do deputado Tiririca, do PSD de São Paulo, que institui a Política Nacional de Apoio ao Circo, pode seguir para análise do Senado. A proposta prevê 39 ações que a União, os estados e os municípios devem adotar para incentivar os circos e seus artistas. Dentre elas está a simplificação de alvarás de funcionamento e a destinação de parte dos recursos de loterias para o desenvolvimento das artes circenses. Ainda de acordo com o texto aprovado, o município deverá expedir o alvará em até 2 dias depois da entrega da documentação. O documento terá validade nacional e toda a cidade deverá ter um espaço físico permanente para acomodar os circos. Na opinião da relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a proposta traz valorização a uma atividade cultural essencial. Na verdade, esse é o reconhecimento a uma política cultural importante, que é uma atividade cultural importante, que é o circo no Brasil. Nós temos 700 circos que funcionam em toda a nação e quase 18 mil profissionais circenses. Esses profissionais que fazem a alegria da criançada, em que em muitas cidades, especialmente no interior do Brasil, são a única atividade cultural. O projeto determina ainda que o poder público deverá regulamentar normas de segurança para os circos, além de garantir atendimento em hospitais públicos, aposentadoria e voto em trânsito para os profissionais circenses. A proposta também determina que o Estado tem de assegurar às famílias que trabalham no circo o direito à educação, com respeito às necessidades de aprendizagem próprias do aluno itinerante. Segundo o autor, deputado Tiririca, a medida tem por objetivo resolver as principais dificuldades encontradas pelos profissionais que atuam no circo, como a resistência de algumas autoridades à instalação das lonas nas cidades e a falta de financiamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Esporte.
Projeto de Douglas Viegas, do União de São Paulo, destina 3% das emendas parlamentares individuais ao esporte. Segundo o deputado, a medida garante mais de 750 milhões de reais para o setor e amplia o acesso da população às atividades esportivas. O esporte, ele é saúde, o esporte, ele é educação e o esporte, ele é segurança pública de maneira preventiva. Com a gente destinando essa verba em todos os estados do nosso país, nós finalmente vamos poder conscientizar o brasileiro da grandeza do esporte, através de poder fortalecer os projetos sociais já existentes. Também vamos poder construir e reformar estruturas esportivas de qualidade por toda a nossa nação. Douglas Viegas acredita que o esporte deve ser responsabilidade do poder público, especialmente por seu papel de inclusão e transformação social. Para ele, investir em infraestrutura e programas esportivos ajuda no desenvolvimento de crianças, jovens, adultos e idosos. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite e um Feliz Natal. A Voz do Brasil volta na sexta-feira. Um Feliz Natal para você e até lá. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.